Aquele período, esse sofrimento continua até hoje. Isso não é justo. Ninguém tem o direito de fazer isso com as pessoas, sabe? Com a esperança das pessoas. Você se lembra de alguma história do período que envolve os militares? Todas as histórias de terror do período envolveram os militares. A Marinha tinha o Sedimar, que era um espaço de tortura. O Exército tinha um espaço de tortura. O DOI-COD, o Departamento de Operações da repressão mesmo, era um espaço de repressão. Hoje, se você visitar ali na Estação da Luz, na antiga Estação da Luz, tem um museu da época, que é onde tinha umas celas que os presos ficavam comunicáveis. Tem muitos relatos gravados, tem as celas para você visitar. Você entra naquele museu, pequeno, mas é uma carga ruim, tão pesada, e vale a pena visitar para conhecer um pouco do que foi aquela época, sabe? Então, os militares estavam por trás de tudo isso. E teve eu acho que o problema mais grave foi que esses militares, não estou falando de todos os militares, não. Os militares, porque a maioria dos militares é nacionalista. Eles querem o bem do Brasil. Só que nessa onda de querer o bem do Brasil, muitos foram instrumentalizados e viraram torturadores, viraram perseguidores, caçadores de quem pensava diferente, executaram pessoas a tiros no centro da cidade, como aconteceu com tantos que... E depois dizia que foi morto trocando tiros com a polícia, como se aquela pessoa fosse um bandido. Ele não era bandido, ele era um sonhador que achava que o Brasil podia ser melhor, mais digno para os brasileiros, que podia ser um país onde a gente tivesse liberdade para discutir opiniões diferentes. Tem que existir espaço para quem pensa diferente, senão vira ditadura mesmo. Tanto uma ditadura militar de direita aqui no Brasil, quanto uma ditadura comunista na União Soviética, por exemplo, o resultado é o mesmo. Quando você não dá espaço para as ideias diferentes se manifestarem com liberdade, é uma ditadura. Você vira um Hitler da vida. Você é a favor ou contra a ditadura que ocorreu no Brasil entre 64 e 80? Totalmente contra. Eu vivi esse período, eu era muito jovem, eu devia ter a sua idade, porque eu sou de 51. Então, quando veio o golpe, eu tinha 13 anos. O agravamento do golpe foi em 68, por aí, eu tinha 16, 17 anos. Então, eu fazia teatro amador, eu não tinha muita noção do que estava acontecendo. Eu fui tomar consciência disso depois. Mas muitos professores que eu tive na época, o pessoal do grupo de teatro, eu via que eles pensavam diferente, algumas coisas tinham que falar em código. As músicas da época eram em código, senão eram censuradas. Aí você começa a perceber isso, e principalmente depois que eu fui estudar a história, aí que deu para ter uma radiografia desse golpe, né? Foi um golpe militar de 64 seguido de uma ditadura. E o triste é ver que muitas das pessoas que foram personagens dessa ditadura estão no cenário político e hoje estão por cima no cenário político, participando de um outro golpe. Muitos que estão no golpe de hoje são filhos ou netos dos golpistas de 64, no Congresso Nacional. Então você tem o Antônio Carlos Magalhães, que era um coronel da Bahia, hoje acabou de ser eleito o neto dele, o ACM Neto, prefeito de Salvador, foi eleito prefeito de Salvador. Então tem uma dinastia do coronelismo brasileiro que se mantém. Você tem o José Sarney, que estava, na época do golpe, do lado dos golpistas da ditadura militar, hoje está no mesmo cenário, de novo, como um golpista. Então você vai encontrar muitos desses políticos de hoje estão na árvore genealógica dos golpistas de 64. E o maior crime dessas pessoas é limitar a possibilidade de reflexão sobre a sociedade, sobre o país que nós queremos, sobre as ideias de você poder fazer um país diferente, uma cidade diferente. Não, se você pensa diferente, você tem que ser perseguido. Hoje está um pouco assim. O caso da Mônica Iose, por exemplo, que ser punida porque fez uma crítica, e cadê o direito de expressão?
Então as pessoas vão no estádio, ofendem uma presidente da República, mandando tomar no fiofó, 50 mil pessoas gritando, e isso é normal. Agora, quando essas pessoas tomam o poder, aí você não pode falar contra elas. Isso é ditadura, não tem outro nome. Quer dizer, a regra, quando eu estou no poder, vale de um jeito. Quando eu perco o poder, aí a regra muda. Alguma coisa está errada. Nós estamos caminhando por uma ditadura. Não vai ser de novo a ditadura militar, porque os militares estão afastados. Hoje a ditadura que está se instalando, já está instalada, é uma ditadura da mídia e do judiciário, principalmente. E é grave porque ela começa com o STF, Superior Tribunal Federal. Quer dizer, quem deveria garantir as liberdades democráticas no Brasil, o funcionamento do Estado brasileiro, estava presidindo a sessão que deu um golpe, né? E essas pessoas mesmo dizendo, não caracteriza o crime, mas nós vamos tirar assim mesmo, porque não tem popularidade. Isso não é um problema, isso não justifica um golpe, né? Então você pode tirar o presidente da República desde que ele tenha cometido um crime de responsabilidade fiscal. Eles admitem que não houve crime de responsabilidade fiscal e que caçaram porque ela tinha perdido popularidade. Então, se entrar outro Congresso, se você elege um prefeito aqui e a Câmara de Vereadores, a maioria acha que ele não deve ficar, eles podem dar um golpe. Isso não é democracia. A República tem que ter seguranças, normas que garantam o seu funcionamento. Então não pode eleger um presidente, mas ele tem minoria no Congresso, então quem manda é o Congresso? E quem que é o Congresso brasileiro? Mais da metade está envolvido em denúncia por corrupção. É uma quadrilha que existe no Congresso brasileiro. Você pega por bancada, você pega aquela bancada evangélica, de evangélico não tem nada. Você pega a bancada da bala, o nome já diz, o negócio deles é resolvido na bala. Então são só interesses. Ontem, o que esse Congresso aprovou ontem, à noite? Entregando o pré-sal, que é o maior patrimônio do povo brasileiro, para as empresas estrangeiras. É para isso que a gente paga o salário, para esses congressistas, para esses deputados e senadores, em vez de defender os direitos do povo brasileiro, eles estão entregando esses direitos. Isso é golpe. E por que eles estão fazendo isso? Porque quem financiou o golpe para tirar o presidente da República, que foi legitimamente eleita, esse dinheiro vem dos Estados Unidos, como veio em 64. Então agora estão pagando a conta. Olha, eles financiaram o nosso golpe, agora temos que aprovar. Vamos dar o pré-sal para eles, que é para isso que eles financiaram o golpe. Infelizmente, as pessoas não fazem essa relação de causa e efeito. E quando você joga nas redes sociais, por exemplo, essa preocupação, fica nas redes sociais. A grande mídia abafa, dizendo que vai ser desenvolvimento do Brasil. Pode ter certeza que os grandes jornais da TV, os jornais impressos, vão fazer tudo para convencer você que entregar o pré-sal foi a melhor coisa que podia acontecer para o desenvolvimento do Brasil. Pode ter certeza disso. E quem falar contra vai apanhar, vai ser preso, daqui a pouco vai desaparecer. Nós estamos voltando aos anos de 64. Infelizmente, desse período que você falou, de 64 a 74, você pode contar mais ou menos de 2016 a 2026, não deve ser muito diferente o cenário, se o povo não acordar. O senhor lembra de alguma história que aconteceu com o senhor nesse período? Eu lembro, a gente fazia teatro amador aqui em Jacareí, e a minha preocupação era fazer teatro. Eu não tinha esse nível de politização, de informação, porque ninguém divulgava. E eu convivia com pessoas que tinham. E uma noite a gente estava descendo a rua Rui Barbosa, a gente chama de Rua do Meio, depois do ensaio de teatro lá no Sene, andando e cantando pela rua. Era 11 e pouco da noite, a rua deserta, a gente cantando, brincando, feliz da vida, porque a gente gostava do que estava fazendo. E tinha um Fusca que vinha seguindo a gente. Eu achei estranho que as pessoas que tinham mais politização perceberam, mudaram de assunto, ficaram, né, mais sérias, pararam de brincar, porque a gente estava só se divertindo e cantando no meio da rua. E eu não sabia o que estava acontecendo. Aí eu parei para olhar. Era o Tenente Pinheiro, que era o comandante do tiro de guerra do Jacareí, que era a mais alta autoridade militar de Jacareí na época.
ele estava acompanhando, seguindo para fiscalizar o que estava acontecendo, o que a gente estava fazendo. Eu tinha um primo que era diretor de escola, ele se aposentou como diretor de escola, que ele veio na minha casa para dizer para minha mãe: tia, tira esse menino do teatro, porque uma hora vai todo mundo preso. E eu falava: isso é absurdo, ele está sonhando. A gente só está fazendo uma peça. Estava ensinando uma peça infantil, estava ensinando uma comédia. Então, a gente está fazendo a alegria das pessoas. Mas, tia, ele saiu da casa dele, porque todo diretor de escola era informante dos militares. Era cobrado deles isso. Porque é na escola que o aluno começa a falar se ele concorda ou não concorda com o que está aqui. E essa coisa de contestar é típico da juventude. Então, os diretores de escola eram escalados para levar as informações. Então, ele foi na minha casa para dizer: tira esse menino do teatro. Eu me recusei a sair, claro, né? Porque eu não enxergava o problema que ele estava trazendo. Mas ele foi. Por que ele foi lá? Porque ele estava preocupado comigo? Porque foi mandado mesmo. Ó, vai acontecer uma repressão, vai pegar essa molecada de teatro. Aí ele falou: o que eu vou fazer com meu sobrinho nesse negócio, meu primo? Tia, tira ele dali. Tá? Então, eu não vivi na pele a tortura, mas tenho amigos que foram torturados. Conheço pessoas hoje que são parentes de desaparecidos, né? Como o próprio Marcelo Rubens Paiva, que escreveu Feliz Ano Velho, né? O pai dele até hoje, cadê o corpo pelo menos para a família poder chorar que sou morto? Nem esse direito deram para a família. E por que ele morreu? Vai ver o que ele pensava da vida. Vladimir Herzog era diretor de jornalismo na TV Cultura, pacifista. Ele era contra a luta armada, era contra qualquer forma de violência. Matado sob tortura. Aí ainda fizeram aquela cena ridícula de amarrar a gravata dele no pescoço e pendurar ele na cela como se ele tivesse se suicidado. Quer dizer, então, tem coisas que a gente não perdoa nunca. Então, na minha vida, até como alguém que estudou história, tem 3 crimes da humanidade que eu não perdoo. A Inquisição, a igreja vai levar essa pecado, essa mancha o resto da vida. Como diz Dom Pedro Casaldália, que a igreja é santa e pecadora. Então a Inquisição foi um crime contra a humanidade. O nazismo foi um crime contra a humanidade. E as ditaduras militares que aconteceram aqui na toda a América do Sul, naquela época, o contexto do Brasil não era muito diferente da Argentina, do Uruguai, do Chile. Todo mundo dando golpe militar com apoio dos Estados Unidos e botando general no poder. Esse foi o cenário da América Latina toda. Agora você começa a ver um cenário parecido também. A mão que manipula os marionetes está em Washington. E isso é óbvio para todo mundo que tem o mínimo de informação observar. Por isso que eles dão um golpe e levam as riquezas. Sabe, no jogo, na mesa de jogo, o croupier, os Estados Unidos são, Tio Sam é o croupier, aquele que no final do jogo todo mundo fez suas apostas e ele passa aquela vassourinha arrecadando todas as fichas para ele. Ele financia o golpe e fica com o lucro. E aí esse pecado, quem participou da ditadura militar não vai ser perdoado nunca. Pelo que fizeram com as pessoas, com os sonhos das pessoas. E eu acho que nós estamos vivendo uma nova edição disso. Vai ser o 4º pecado aí. Porque não é só no Brasil, está acontecendo em outros países também. Obrigada. Não, por isso. A gente precisar. Espero que vocês não vivam coisas parecidas.